Então, Karina, como estamos? Como estamos? Quem for entrando, vamos dizendo se vocês conseguem me ouvir direitinho. Eu quero testar para ver se o som tá bom antes de eu começar a falar muito. Mas hoje eu quero fazer uma pergunta do dia aqui com vocês, tá? Recebi uma pergunta interessante pelo YouTube que eu quero discutir com vocês. É uma pergunta que surge bastante, assim, não com tanta frequência, mas já surgiu outras vezes. E eu quero esclarecer esse ponto para vocês, principalmente para quem tem cães que tem problemas de convulsão dentro de casa, tá? Algumas pessoas têm cães que têm essa característica, têm esse problema e por alguma razão o cachorro convulsiona de vez em quando. Então a pergunta foi o seguinte: olá, boa tarde. Quando os cães da mesma casa atacam outro animal da mesma casa que apresenta convulsão, eles estavam mordendo esse animal durante a convulsão, eu passei a separar os cães desde que isso aconteceu. Vamos lá. Quem já viu ou já presenciou ou tem um cachorro que tem convulsão, sabe que isso é uma coisa que a gente não tem necessariamente como prever, tá? Pode acontecer a qualquer momento devido ao quadro médico do cachorro, e se existem múltiplos cães ou outros animais na casa, isso absolutamente vai desencadear um ataque. Tá? Eu já vi isso acontecer dentro de creche para cães, já vi isso acontecer entre grupos de cães maiores, já vi isso acontecer dentro de casa, tá? Como eu já tive um cachorro que teve problema de saúde, o Zico, quem tá aqui há bastante tempo vai lembrar dele, eu sempre tomei um cuidado extra quando a gente fala do cão mais velho ou de um cão numa condição de saúde específica, tá? Eu quero muito que vocês que tenham cães que têm isso entendam a importância de trabalhar com a caixa de transporte, tá? Vai ser absolutamente crucial para vocês terem um espaço. Isa, boa tarde, boa noite já para vocês aí, né? Boa noite, gente, boa noite. Para quem tem cães com alguma condição de saúde que sugere uma possível convulsão, absolutamente trabalhem com caixa de transporte, tá? Vocês não têm como prever esse cenário, vocês não sabem quando isso vai acontecer, mas se acontecer, todos os outros cães da casa vão pra cima daquele cachorro. Por que que isso acontece, tá? Isso acontece porque é uma instabilidade bem atípica dentro de um grupo de cães e os outros cachorros não têm como entender ou interpretar o que tá acontecendo. Na cabeça deles, eles têm que ir lá e parar aquele cachorro ou interromper aquele processo, tá? Se vocês não fizerem isso, esse cachorro vai ser severamente machucado. Primeiro porque ele tá convulsionando, ele tem zero controle sobre o corpo dele, tá? Ele já tá vivendo uma situação de estresse, ele vai ter isso duplamente porque os outros cachorros vão atacar ele. Eu sei que é um quadro difícil. Amandinha, boa noite, boa noite. Eu sei que é um quadro difícil de lidar e muita gente que tem cães assim não quer limitar o espaço de trânsito do cachorro, ou às vezes a pessoa fica insegura, incerta e fica numa situação de vida um pouco mais limitada, mas eu absolutamente aconselho a fazer o famoso rodízio, como eu falo pra vocês sempre, tá? Então, enquanto esse cachorro que tem esse quadro médico estiver mais livre, os outros cães da casa estão na caixa e assim vai. Você vai rodando, você vai fazendo esse rodízio como a gente sempre faz, tá? Você pode dar um espaço um pouco mais seguro e eu sugiro fazer isso, tá? Para esse cachorro que possivelmente convulsiona, deixar ele numa área da casa mais segura, ter certeza que ele não vai se machucar, que ele não vai bater a cabeça em nenhum lugar, que ele não tá em nenhum lugar alto, perto de escada principalmente, e nem num lugar de chão muito escorregadio, tá bom? É como uma pessoa que tem convulsão, tá? Você tá falando de um animal que não tem controle do que tá acontecendo com ele naquele momento, tá? Não tem aqui como eu falar pra vocês, use técnica A, B, C, D, E. Eu nem quero, tá, que as pessoas aqui fiquem pensando muito em trabalhar. Sim, você pode falar, Raquel, eu poderia trabalhar com a questão de tolerância, poderia colocar os outros cachorros no place, blá, blá, mas assim, é um cenário atípico, muito difícil de replicar. Você não vai ter como treinar esse cenário, ensaiar esse quadro antes do acontecido. E vai ser um elemento de susto muito grande, é uma variável muito atípica, como eu falei, tá? Os cachorros que estão ali não vão ter como entender o que está acontecendo. E na cabeça deles é uma instabilidade muito grande, tá? Não é só a questão de convulsão. Isso pode acontecer também quando dentro de casa, às vezes, a pessoa tem um cachorro que é muito mais velho. Tem cães jovens, mas um muito mais velho. Ou 2, 3 cães muito mais velhos e um filhote. Você vai ver os cães mais novos não entenderem muito bem. Eu tô falando de tosse, por exemplo, tá? Às vezes o cachorro tosse bastante, tem problema cardíaco. Então ele tem mais essa dificuldade, ele tem uma dificuldade maior para respirar. Tem dificuldade maior para andar. Isso pode, esse ataque, tá, que os outros cachorros podem fazer com o cão mais vulnerável, pode acontecer por qualquer elemento de vulnerabilidade do cão em questão, tá? Então, seja dificuldade de mobilidade, dificuldade respiratória, dificuldade cardíaca, letargia, vômito, qualquer coisa desse tipo, qualquer quadro de saúde que se apresente como um quadro de instabilidade pode fazer com que os outros cães entrem para intervir,
tá? Para tentar interromper esse processo. Fazendo essa leitura, eu acho que o que vai ficar muito claro para vocês é o lado mais selvagem, mais predatório do cachorro, tá? Muita gente não entende que os cães não têm essa capacidade de compreensão, de interpretação. É por isso que na natureza vocês vão ver muitos, principalmente no mundo dos lobos, né? No universo dos canídeos, vamos dizer assim, eles deixam esses animais mais doentes para trás. Esses animais doentes acabam não fazendo tão parte do grupo, porque eles não têm como acompanhar e o grupo não tem como coordenar esse quadro de saúde mais frágil. Vulnerabilidade na natureza significa uma porta de oportunidade para o grupo inteiro se prejudicar. Então isso pode ser um ataque, outros cães podem vir em cima, pode deixar o grupo mais lento na migração, pode fazer com que o grupo não consiga de fato conquistar e chegar nos alimentos que ele precisa ou nas tocas que eles precisam, enfim. Então os animais eles não têm essa delicadeza, se assim a gente pode colocar, tá? Então para todos nós que temos cães com características desse tipo, é importante a gente saber separar o ambiente, deixar o ambiente desse cachorro um pouco mais confortável e menos passível de risco, tá? Então, se você quiser colocar esse cão específico num cômodo da sua casa, que você tenha mais supervisão, está mais presente com você está assistindo, olhando, supervisionando mais esse cão, monitorando ele melhor. E se você tiver outros cães, você vai ter que fazer o rodízio da caixa, tá? Eu não quero que esse vídeo seja um vídeo para técnica de treinamento. Isso é muito mais um vídeo de cuidado do que de qualquer outra coisa. Como eu falei, muitos cães vão chegar na idade avançada muito bem, mas outros não. Outros vão ter outros problemas. Eu já atendi cães que tiveram sequela de sinomose, então tem dificuldade para andar, então o andar deles é meio solto. Isso também acaba chamando a atenção de outros cachorros. Eu já atendi cães com problemas cardíacos, inclusive já fiz treinamento intensivo com cães cardíacos. Cães cardíacos vão tossir mais, vão ter uma tolerância física menor. Tem muita coisa que você vai ter que fazer diferente, separado com cães que têm condição de saúde específica, tá? Eu quero que isso fique muito claro na cabeça de vocês. Por mais que eu seja uma pessoa que foque muito no treinamento dos cães, que eu falo muito isso pra vocês o tempo inteiro, eu também sou uma pessoa que tenho muito cuidado, principalmente quando o cachorro tem uma questão de saúde específica. Eu já passei por isso, eu sei o que é, tá? Tem coisas que dá pra fazer com todo mundo junto, tem coisas que não, acho que convulsão é a grande interrogação. Quem tem cães assim sabe o quão difícil é mapear a fonte disso, né? A raiz desse problema. Para muita gente, para muitos cães passam anos da vida deles tendo convulsões sem que isso apareça em nenhum exame específico, sem que a gente realmente possa pontuar e dizer esse aqui é o problema. Então é uma coisa difícil de mapear, e difícil de monitorar, e difícil de antecipar, é impossível na realidade. Você não sabe, você nunca sabe quando um cachorro que convulsiona vai ter a próxima convulsão. Então tenha muito cuidado em relação a isso, tá? Quem tem um segundo cachorro, 2 ou 3 cães a mais, absolutamente você vai ter um trabalho dobrado, você vai ter que dividir seu ambiente, você vai ter que dividir suas atividades. Mais importante do que qualquer outra coisa é não deixar esse cão sem supervisão. Essa talvez seja o maior desafio de pessoas que têm esse quadro, tá? A dificuldade de sair de casa e deixar esse cão desassistido. Se for um ambiente de núcleo familiar maior, meu conselho é sempre ter alguém olhando esse cachorro, tá? Pra quem não sabe, convulsões a longo prazo podem matar um cachorro, tá? Você vai aos poucos destruindo a parte neurológica do cachorro. Então, quanto mais fortes são as convulsões, maior é o impacto que isso tem para a parte cognitiva do animal. Então, um animal que vai perdendo a cognição, que vai perdendo a habilidade de entender, de discernir o certo e errado, o ambiente por aí vai, ele absolutamente vai se tornar um target de outros cachorros, tá? Ele vai ficar mais vulnerável, vai ficar numa situação bem difícil. Então, eu quero que vocês tenham esse grau de cuidado. Sim, treinamento é absolutamente importante, mas cuidado é mais do que qualquer outra coisa o essencial, tá? Principalmente para quem tem cães mais velhos. Eu não sei no seu caso se seu cachorro é mais velho ou não. Eu conheço cães jovens também que têm convulsão. Então, não é necessariamente uma questão de idade, é uma questão de quadro de saúde, tá? Então, caixa de transporte, gente, quando eu falo do rodízio e vocês treinarem cães individualmente e entenderem quem são cada um dos seus cães individualmente, também é para que vocês consigam mapear isso bem. Tem 1 milhão de questões de saúde que podem impactar e podem ser gatilhos de briga, como eu falei antes, tá? Não é só questão de saúde, questão comportamental também. É muito comum vocês verem isso, por exemplo, em creches, escolas, lugares que
que ficam sempre com grupos de cães grandes, cães que choram muito, que reclamam muito, que latem muito, qualquer expressão de comportamento ou atitude ou conduta de instabilidade absolutamente vai despertar um alerta, pelo menos, no resto desse grupo, e muitas vezes membros desse grupo vão entrar para intervir ou para tentar interromper o que está acontecendo com aquele cachorro, tá? E eu não digo que isso necessariamente é um comportamento negativo dos cães. Ele é um comportamento mais rústico, mais selvagem do animal predatório. Não dá pra você querer necessariamente limpar isso tudo sempre, tá? O seu papel primordial vai ser entrar nesse meio, garantir a segurança do cão que tá instável, seja por uma razão de saúde ou por uma razão comportamental, lidar com esse problema sem permitir que os outros cães acreditem que é papel deles fazer isso, tá? Acho que isso é o que eu quero que fique muito claro. E aí a gente poderia voltar um pouco a entender o coração do treinamento, a razão pela qual a gente faz coisas individuais com cada cachorro, justamente pra gente criar essa referência de liderança hierárquica maior. Pra num momento emergencial, numa variável dessa, você ter a possibilidade de entrar lá e fazer o seu papel, mesmo quando a situação se apresenta quando os outros cães estão soltos. Eles têm que ter esse grau de respeito por você para permitir que você faça o que tem que ser feito com aquele cachorro antes do quadro se tornar irreversível, tá? Há muitos anos atrás eu atendi uma família com 2 cadelas na mesma casa e por conta de questões desse tipo, uma cadela se machucou muito, mas muito mesmo. Eu tô falando de hospital, de internação, de cirurgia. Simplesmente porque as pessoas às vezes têm esse sonho de querer que os cães fiquem soltos juntos o tempo inteiro, tá? Eu sei que pra muita gente isso é objetivo, mas isso é uma coisa que nem todo mundo vai conseguir conquistar, vou ser bem sincera com vocês, porque isso depende muito da personalidade da pessoa que convive com esses cães. Existe uma razão pela qual alguns profissionais são muito bons nisso. São pessoas que conseguem conduzir matilhas de 6, 7, 8 cães todos os dias, sem necessariamente ter problema. Se você conversar com qualquer uma dessas pessoas, você vai entender que essas pessoas têm uma postura diferente, elas têm um olhar mais clínico, elas enxergam detalhes, elas sabem se antecipar e não deixar a situação chegar num grau de risco irreversível, tá? Não é todo mundo que tem esse grau de atenção, não é todo mundo que vai ser detalhista nessa observação, e muita gente vai ter múltiplos acidentes por conta disso. É por isso que também tem muita gente não devidamente capacitada tocando espaços assim, e tem constantemente brigas nesses lugares, tá? Então não é só uma questão médica, é uma questão comportamental. Primordialmente falando, e no seu lado mais predatório, os cães não foram feitos para viver com instabilidade. Instabilidade é um direto risco para aquele grupo. Por isso que eles atacam os outros cachorros, tá? Eu acho que no nosso universo humano a gente tende a não enxergar dessa maneira porque a gente vê instabilidade e vulnerabilidade como uma coisa que a gente precisa colher, cuidar. Isso não é errado. Mas a gente tem um intelecto por trás, a gente sabe separar as coisas, tá? Os animais não têm isso. Então, para eles, um animal doente, instável, que late demais, ansioso, que chora demais, que pula demais, tudo demais é sobra no mundo dos cachorros, tá? Por mais que um cachorro nunca tenha sido treinado na vida, ele não vai saber lidar bem com instabilidade. É da natureza dele, tá? Dentro do treinamento a gente trabalha muito a tolerância com os cachorros, a gente tenta preparar eles para praticamente todo tipo de cenário que a gente vai circular, né? Principalmente no cenário urbano e no cenário doméstico, mas tem coisas que estão fora da nossa habilidade. E tem coisas que são intensas demais para você poder antecipar, treinar, ensaiar esse cenário, né? Para que na hora que a coisa aconteça você possa realmente intervir. Então, eu quis passar aqui rapidinho e falar sobre essa pergunta com vocês de uma maneira bem pontual, para que vocês não pensem que é simplesmente uma questão de treinamento ou não. Sim, cães treinados que vão estar ao redor de um cão que convulsiona, qual a vantagem que você vai ter se tiver um cão bem treinado? Provavelmente ele vai olhar para você primeiro e vai permitir que você faça o que você tem que fazer. Ele não vai te desafiar no sentido de tentar ir direto nesse cachorro, tá? Mas isso só vai acontecer se você estiver presente. E eu acho que muita gente passa por situações como essa, de ataques maiores, quando elas permitem que esses cães convivam juntos, soltos o tempo inteiro, tá? E mesmo assim, mesmo cães muito bem treinados, podem absolutamente forçar essa barreira e forçar essa linha e tentar ir lá e intervir também. Tudo depende do treinamento, tudo depende da conduta que a pessoa tem com o cachorro, do grau de real liderança
que ela tem. Ou seja, o conforto é a referência que ela tem frente a esse cachorro, tá? E se a gente fizer um paralelo com coisas que são bem predatórias, você pode trazer para essa analogia aí, por exemplo, cães que tem uma atração muito forte a animais, pássaros do prey drive que a gente chama. Mesmo o cão treinado, você vai ver ele ficar mais aceso, você vai ver ele querer ir lá. E naquele momento ele vai até um certo ponto exigir que você imponha a sua liderança para ele não atravessar essa barreira, do contrário ele vai, tá? Cães que são extremamente possessivos, tudo isso, essas intensidades maiores que vocês vão ver em comportamento dos cães que a gente categoriza como negativos, são particularidades do lado predatório dos cães que podem ser lapidados até um certo ponto, tá? Se você souber o que você tá fazendo. Mas isso requer que você esteja presente o tempo inteiro, entenda o cachorro que você tem, para não colocar ninguém em risco. Nenhum dos seus outros animais, nem pro seu próprio cachorro, tá? Então, não é uma live muito longa, é uma coisa bem específica, mas eu acho que de vez em quando eu vou vir aqui trazer esses tópicos particulares para vocês entenderem um pouquinho mais. Foi uma pergunta que veio do YouTube, então eu agradeço a todo mundo que sempre participa lá do canal do YouTube e deixa perguntas diferentes, porque eu acho que vale a pena para todos vocês que estão começando a jornada de vocês por aí. Quem tá com o segundo cachorro, o terceiro cachorro, tem cães idosos em casa, cães com problema de saúde, por favor, levem tudo isso em consideração, tá? Porque a segurança e a saúde do cachorro sempre vai vir em primeiro lugar, tá bom? Fiquem de olho, fiquem espertos, porque um cão que tem uma vulnerabilidade ou uma questão médica específica, ele vai exigir bem mais de você. Se você quiser que ele floresça e passe dessa fase e viva bem, tá bom? Mas é isso, gente. Se tiverem dúvida em relação a esse e qualquer outro assunto, fiquem à vontade para deixar nos comentários. Eu vou deixar a live aqui para vocês. Quem assistir depois, achar legal, compartilha, deixa seus comentários e sugestões de perguntas que vocês queiram que eu venha responder aqui de vez em quando. Tá bom, minha gente? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.